Fala faixa preta, Reinaldo Lopes falando por aqui para uma sequência de vídeos aqui com a cara limpa, tá? Vou sentar aqui em frente à câmera agora e vou começar a gravar alguns tipos de conteúdos relevantes para você que é gestor de shopping, para você que é lojista e para principalmente fazer com que vocês se aproximem e para que vocês entendam um pouquinho mais o lado de um e de outro. E para começar esse vídeo eu quero falar sobre o superpoder que todo superintendente tem. E eu mesmo, quando eu era superintendente de shopping, eu não sabia que existia esse superpoder e muito menos eu sabia que eu poderia ter esse superpoder, tá? Eu já tinha sido lojista antes, eu fui superintendente, tive toda uma trajetória no segmento de varejo até chegar à superintendência e depois que eu saí, comecei a entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano, o comportamento do consumidor e aí que algumas fichas algumas peças de alguns quebra-cabeças começaram a se montar e eu comecei a perceber e aí na verdade que eu descobri esse grande superpoder que todo superintendente tem, mas que 95% deles não sabem que existe e alguns poucos que sabem não conseguem usar por alguns probleminhas ali de falha de comunicação que eu vou ajudar vocês a resolverem aqui nesse canal, fechado? Então antes de começar com o conteúdo aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, já dá um like nesse vídeo e se depois que assistir ele fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas que precisam receber essa informação. Mas Reinaldo, vamos lá, qual que é esse superpoder? Que coisa de louco é esse? É um superpoder sobrenatural? Que superpoder que é esse? Vamos lá, o que acontece? O superintendente do shopping, ele está numa posição que ele consegue ver muita gente ali de cima, ele consegue entender os movimentos para onde aquele lojista está indo. Imagina que você está vendo um filme, tá? Você está assistindo ali um filme de terror, naquela cena de suspense, você está vendo ali um mocinho caminhando em direção ali ao assassino, ao psicopata, alguma coisa assim. Você que está como telespectador ali, você consegue ver. E muitas vezes tem alguém que até fala, não vai por aí, você está indo pelo caminho errado e tal. Você sabe que se aquela pessoa ir por aquele caminho, ela vai encontrar ali com um psicopata, com assassino, com algumas outras pessoas. Então você consegue ver porque você está de fora da cena, tá? A mesma coisa criança, não sei se você tem filho, se você tem filha, mas é uma cena que você vai conseguir identificar aí. Você imagina que você está com um filhinho ali de 2 anos, aquela fase da curiosidade, colocando o dedo em tudo quanto é lugar, e você está vendo que ele está se dirigindo ali àquela tomada, você fala, filho, não coloca o dedo aí. E ele vai lá, coloca o dedo na tomada, você conseguiu prever aquilo, você avisou, mas não necessariamente aquela pessoa ela recebeu essa informação, tá? Reinaldo, você está comparando lojista com bebê, com infantil? Não estou fazendo nada disso, tá? Não estou fazendo esse tipo de comparação. É a mesma coisa quando você vai no mecânico. Eu, por exemplo, não entendo muito de carro, entendo o básico ali, mas tem algum tipo de barulhinho ali que eu não entendo. E eu preciso muitas vezes levar o carro no mecânico para que ele, com o ouvido apurado que ele tem, ele fale, olha, isso aqui é um probleminha ali no rolamento, por exemplo, esse aqui é um probleminha X, Y, Z. Ele tem o conhecimento todo e ele tem uma visão que eu, Reinaldo, não tenho quando se fala do carro, tá? Do veículo. E quando eu falo sobre esse superpoder que o superintendente tem, que o gestor de shopping em geral ele tem, é porque ele está de frente ali, ele está vendo de cima muitos e muitos lojistas o tempo todo, muito possivelmente para ele chegar até a superintendência, ele já tem anos e anos ali de varejo, então ele já conseguiu ver algumas cenas repetidas vezes e ele já sabe que quando o lojista ele pega aquele caminho, por exemplo, ele vai se dar bem ou ele vai se dar mal. Então ele tem, principalmente quando ele começa ali a criar essa sensibilidade, a trabalhar essa visão que ele tem, né? Eu gosto muito daquele desenho, eu gostava muito daquele desenho do Thundercats. Tinha o Lion, ele tinha a espada justiceira, ele colocava a espada aqui e falava, me dê a visão além do alcance. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Exatamente essa visão, esse superpoder que aquele superintendente tem. Lojista, por exemplo, muitas vezes ele está caminhando ali para uma quebra da loja. Por quê? Porque de superintendente ele já entende ali que ele não tem uma mercadoria adequada. Os outros lojas de outros segmentos vendem muito mais do que ele, tem um movimento mais adequado. O produto está com uma precificação diferenciada também. Tá, com uma precificação melhor ali dos concorrentes. Então esse superintendente, quando ele pega essa espada justiceira, vamos colocar assim, e ele consegue olhar para aquela loja e ter aquela visão além do alcance. Ou seja, aquele lojista ele está ali no olho do furacão, ele não consegue ter esse olhar de fora, ele fica muito preso ali naqueles detalhezinhos ali da loja. E quando ele realmente recebe essa visão de alguém, e quando ele está aberto principalmente a receber essa visão de alguém que está olhando com o olhar de fora, e tem esse pensamento positivo, ele quer ajudar ali, está com a crítica construtiva e não para destruir ele consegue receber essa dica e entender que, caramba, aquele caminho que ele está indo ali, ele vai encontrar com um psicopata ali, ele vai conseguir fechar a loja dele se ele continuar insistindo naquele caminho. Então eu percebo muito que esses superintendentes, eles têm
muitas vezes esse superpoder, mas eles precisam falar ali com os lojistas, e o lojista, por sua vez, ele tem que se abrir, ele tem que entender que vocês estão no mesmo barco, tá? Depois eu vou até fazer um outro vídeo para explicar por que tem tanto desalinhamento na informação entre o lojista e o superintendente, tá? Muitas delas, às vezes, desnecessárias, porque o lojista ele quer se defender, o superintendente está querendo defender o dele também, mas no final tá todo mundo ali no mesmo barco. Então, eu vou pedir para você que é superintendente começar a olhar esses lojistas ali com uma outra visão a partir de agora. Começa a ver, caramba, esse comportamento que esse lojista da loja A está tendo agora nesse momento, eu já vi dezenas, centenas de outros lojistas fazendo a mesma coisa. Esse comportamento, essa ação, ele vai levar esse lojista para onde? Caramba, tá levando ele para um cenário de falência ali? Então chama esse lojista, seja sincero com ele, seja muito aberto, fala com ele, explica ali o porquê que você está fazendo isso. Mostre esse vídeo para ele, que ele vai começar a entender um pouco mais que você está querendo o bem dele também, mas tem uma série de outras dicas que depois eu vou começar a trazer isso para vocês tenham essa comunicação um pouco mais alinhada ali, e mais uma vez, no final vocês estão no mesmo barco, tá? E se você é lojista, quero pedir para você conversar com o superintendente, conversa com o gerente de marketing depois, peça uma opinião sincera, abra o seu coração para ele e fala, olha, a gente está aqui no mesmo barco, eu quero que você me ajuda, que dica você dá, que sugestão você dá ali para mim, para que eu possa melhorar o meu resultado? Tem alguma outra ação que algum outro lojista parecido comigo já fez, que você tenha visto nesse shopping, ou de repente alguma outra experiência sua? Eu tenho certeza que essa postura do lojista em se abrir e pedir uma opinião ali para o gerente de marketing, para o superintendente ou para algum outro funcionário ali da administração, eu tenho certeza que isso vai mostrar que você está com boa vontade e vocês vão começar a ter uma aproximação muito gradativa ali. E mais uma vez, eu gosto de bater muito nessa tecla porque o barco é o mesmo, tá? Vocês não estão jogando em times separados, para um ganhar o outro não tem que perder. É uma relação que eu enxergo que ela pode ser muito ganha-ganha, só que hoje, como tem muitas farpas ali, como tem um histórico muitas vezes negativo, e o que é esse histórico negativo, tá, Reinaldo? Antes que você queira imaginar que eu estou falando de repente do seu relacionamento com o superintendente, ou do seu relacionamento superintendente com o lojista, enfim. Aquele lojista muitas vezes ele pode estar calejado, ou o superintendente também pode estar calejado, pode estar com algumas feridas de outros relacionamentos ali, então aí que já vou com o pé atrás que o lojista nenhum presta, ou que o superintendente nenhum presta, enfim. Então não tenho essa visão. Queiram ser mais transparentes, conversem realmente, se abram ali. Não precisa pular de cabeça na piscina, tá? Coloca um pezinho de uma vez, coloca um pezinho primeiro, depois coloca um outro, chama o superintendente, chama o lojista para tomar um café, comecem a se conversar, comecem a se estreitar, porque eu tenho certeza que o barco é o mesmo, mais uma vez. Não me chamem de chato por bater muito nessa tecla, tá? Porque realmente o barco é o mesmo. Então o superintendente ele quer o bem daquele lojista, e aquele lojista ele quer perpetuar a sua loja, ele quer ter um lucro legal, quer ter um rendimento legal, que a partir do momento que ele começa a ter esse movimento todo legal, ele começa a pagar o aluguel, condomínio, fundo de promoção, tudo em dia, e a relação dos dois acaba se florescendo, acaba realmente frutificando ali de uma forma muito bacana, muito legal. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você aqui compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se esse formato aqui, eu chegar aqui de cara limpa para você começar a trazer algum tipo de conteúdo, fizer sentido, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais conteúdos semelhantes a esse. E a gente vai se falar a partir de agora muito mais vezes aqui. Eu tô com essa ideia de começar a trazer esse tipo de conteúdo, então mais uma vez, me dá um feedback. Se fizer sentido, a gente vai ter mais conteúdos semelhantes a esse aqui. Fechado? Beijos e abraços e até o próximo vídeo. Valeu!